nós fazemos a harmonização, que como a própria palavra fala, é para que todos nós fiquemos numa vibração tranquila, né? Para que as palavras que eu disser aqui para vocês façam o maior sentido possível e façam o maior bem possível a cada um. Cada um vem em busca de uma coisa ou outra diferente, então para uns a interpretação é de um jeito, para outros é de outro, né? Então, harmonização bastante simples. Vamos todos nós, neste momento, mentalizarmos nosso grande irmão Jesus, nosso mestre que tantos ensinamentos nos trouxe, ensinamentos estes que perduram até os dias de hoje, com certeza continuarão por muito e muito tempo ainda. Nós nos unimos aos nossos mentores, aos espíritos de luz desta casa, que junto conosco fazem este trabalho. Então, com todos já nesse momento harmonizados do ponto de vista emocional, né, do ponto de vista vibracional, nós damos início à nossa palestra. Graças a Deus. Eu vim para cá num Uber, e foi quase 1 hora de viagem do Brooklyn até aqui. E claro que em 1 hora eu tive o prazer de pegar um motorista que conversava bastante, né? Mas uma conversa extremamente agradável. E claro que em quase 1 hora os assuntos foram diversos, né? Não dá para manter o mesmo assunto por 1 hora. É muita coisa. Falamos de tudo, basicamente, um respeitando a opinião do outro, embora nós tivéssemos algumas divergências. Mas uma coisa que nós convergimos foi com relação ao mundo atual. O mundo atual está difícil, né? Está meio complicado. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita informação ao mesmo tempo, é muita novidade, né? E isso, de certa forma, traz um certo desconforto para todos nós, né? Hoje, você precisa dosar muito as suas palavras para não parecer preconceituoso, homofóbico, né? Ou não praticar aquilo que se chama de fake news, ou então a palavra do momento que é lacração, né? Lacração. Mas o fato é que, quando a gente percebe que as coisas estão assim meio nebulosas, nada melhor do que voltar para a base, para o chão firme. Vamos para o nosso chão firme. Esse a gente tem certeza que nós podemos pisar e seguir em frente. Como um atleta que dá aqueles saltos em altura, né? Ele vai, mas ele sabe que a hora que ele colocar o pé no chão, aquele pedaço de terra ali está firme para ele poder dar aquele pulo de 4, 5 metros, sei lá quantos metros, né? Então, eu acabei escolhendo o tema de hoje muito baseado nisso também, do chão firme, né? Do chão firme. Só que para falar do assunto de hoje, eu preciso voltar um pouquinho na nossa última conversa. Nós tivemos 1 mês e pouco atrás. Vocês lembram? Nós falamos sobre a depressão, né? E quando falamos sobre a depressão, um dos pontos que eu comentei que poderiam provocar depressão era exatamente pelo fato de que nós temos um pilar no Espiritismo que é a reencarnação. A reencarnação permite que espíritos reencarnem aqui no nosso plano da Terra. Só que chega uma hora que o nosso tempo acaba aqui e nós retornamos para o mundo espiritual. Quando nós retornamos para o mundo espiritual, nos é mostrado tudo o que nós fizemos, as nossas boas ações, mas as nossas más ações também, onde nós erramos, né? Aquele caso que eu devia ter tido mais paciência com as pessoas e não tive, aqueles outros casos que eu fui muito egoísta, só pensei em mim, não ajudei quem eu deveria ajudar, e tantos outros casos que eu vou vendo que eu cometi e eu não precisava ter cometido, porque eu sei que eu posso fazer melhor, né? Então, nesse momento, eu lembro que eu comentei com vocês que 2 desejos surgem em nós. O primeiro é o de mudar. Nós queremos mudar, nós não queremos mais ser egoísta, não queremos mais não ter paciência com as outras pessoas, né? Nós queremos mudar. E o segundo desejo é de voltarmos para a Terra. Nós queremos voltar para cá.
para que nós possamos corrigir aquilo que nós fizemos não tão bem feito. Quando nós voltamos aqui para a Terra, nós voltamos com uma carga de provas, provas pelas quais nós vamos ter que passar para mostrar que, de fato, nós entendemos a mensagem do que é ser bom, do que é fazer o bem. O problema está quando eu não entendo essa dinâmica de que as provas existem para nossa melhoria. E eu começo a me revoltar contra essas provas. Eu me revolto, não as aceito. E isso vai formando, assim, um clima interno em cada um daqueles que não acredita, que isso acaba ficando até descontrolado, né? Você acaba não controlando mais isso. E aí começam a surgir as depressões, porque a pessoa só vive em função daquela prova que ela não admite, que ela não aceita. E isso vai causando alguns transtornos mentais dela. E por essa razão, ela acaba entrando num ciclo de depressão. E isso pode ser tão grave, mas tão grave, que essa depressão pode se transformar até num suicídio, pode culminar com suicídio, que é a pior decisão que pode ser tomada, né? O suicídio, ele é resgatável, é recuperável, né, lá no plano espiritual, mas leva um pouquinho mais de tempo e de trabalho pessoal para que isso aconteça. Bom, eu pego desse ponto para começar a nossa conversa de hoje. As provas, as nossas provas. E por que eu falo das provas? Quando nós nos perguntamos, quem nunca sofreu? Quem nunca passou por uma dificuldade? Quem nunca teve um problema de saúde? Não, ter problema de saúde é bom, ter problema de doença, né? Quem nunca teve uma doença, é difícil de ser corrigida muitas vezes, né? Quem, por exemplo, não aceita o seu corpo como é, eu gostaria, sei lá, de ter mais cabelos, né? Já falei isso outra vez, gostaria de voltar aos meus 20 anos, na época dos Beatles, Rolling Stones, né? Que eu tinha uma cabeleira tremenda. Não tenho mais, eu não, mas nem por isso eu deixo de aceitar, tem que aceitar, é assim que é. E tantos outros problemas. Problemas familiares. Quantas casas, quantos lares não permitem que as pessoas se desenvolvam inclusive afetivamente, né? Quantos e quantos problemas existem que a gente sabe? Problemas de ordem social. Muitas vezes a pessoa não se encaixa naquele grupo social onde ela vive. Ou, pior, muitas vezes ela não é aceita naquele grupo social onde está. Isso causa problema, né? Isso é uma prova pela qual ela também tem que passar. Então, quando a gente pergunta quem nunca sofreu, todo mundo sofreu já. Todo mundo sabe o que é uma prova. Todo mundo sabe. Isso não tem a menor dúvida. Então, quando nós tomamos consciência de que a prova é inerente à nossa existência, nós nos conscientizamos, mas aí nós perguntamos assim, será que não tem um jeitinho, né? Será que não tem alguma coisa que me facilite entender as provas e ir adiante com elas? Eu não quero deixar de cumprir a minha prova, mas deve ter algum jeito, né, que eu interprete melhor essas provas e isso me facilite. E, de fato, estudando as obras de Kardec, as obras espíritas, nós vamos encontrar algumas ferramentas, alguns recursos interessantes. Porque, pensem bem, imaginem vocês que nós somos trazidos aqui para a Terra, espíritos que somos trazidos aqui para a Terra, recebemos esse corpo. Imaginem que eu não consiga saber nada, absolutamente nada, do mundo espiritual. Eu não sei nada. Eu só sei do mundo material. Fica meio difícil nós entendermos algumas coisas. Como, por exemplo, eu acabei de falar que o espírito vem para cá, depois o espírito volta para o mundo espiritual. Eu estou já adiantando um pouquinho uma das ferramentas, que é a imortalidade da alma, né? Eu não conseguiria entender
se eu não tivesse acesso ao mundo espiritual de alguma forma. Aliás, é bom lembrar aqui que eu também comentei que 5.000 anos antes de Cristo, os egípcios já nos davam uma indicação de que o espírito é imortal. Vocês lembram que eu falei de um tal de Livro dos Mortos, né? O Livro dos Mortos era um livro que os egípcios colocavam no sarcófago, ao lado da cabeça do morto, porque eles tinham certeza que o espírito ia despertar. E ao despertar ele podia ficar meio perdido, e com o Livro dos Mortos ele saberia quem ele foi, o que ele fez, né, como foi mais ou menos a vida dele. Então veja, há 5.000 anos antes de Cristo, os egípcios já nos traziam essa mensagem. Mas, dito isso, eu acabo de revelar a primeira ferramenta importantíssima para que nós consigamos dominar um pouquinho melhor as provas que nós temos na vida, que é chamada mediunidade. A mediunidade. Mas o que é esse negócio de mediunidade? Mediunidade, vamos imaginar o seguinte: imaginem uma prisão com várias celas e elas não têm janela. Quer dizer, o preso que está ali dentro, ele não tem contato nenhum com o mundo exterior. Como é que ele vai saber o que está acontecendo, ou, enfim, não sabe se é dia, se é noite, né? A mediunidade, figuradamente falando, é como se fosse a construção de uma janelinha nessa cela. Só que essa cela é o nosso corpo. O nosso espírito está no nosso corpo, está aprisionado no nosso corpo. E quando se abre essa janela, nós permitimos que quem está do lado de cá, na Terra, todos nós, consigamos ter algumas informações do mundo espiritual. É, portanto, a mediunidade esse canal de comunicação entre os espíritos e nós que estamos aqui encarnados na Terra. E é bom, né? É bom que a gente saiba, porque essas informações nos trazem coragem, força, para que nós consigamos vencer cada uma das provas que nós temos. Quando nós recebemos as informações do plano espiritual, nós vamos entender que, eventualmente, aquele ser querido, que nos era muito caro realmente, que acabou nos deixando aqui no plano da Terra, que ele continua vivo. Ele continua vivo lá no plano espiritual. Ele continua na sua trajetória de evolução. Ele continua ainda lá. Isso dá um consolo muito grande para todos nós, porque quando nós participamos de uma cerimônia fúnebre, e nós vemos o caixão descendo, aquilo é de uma dor intensa, tão intensa, porque você tem a certeza que a separação é iminente. Mas quando você sabe que aquele ser amado, ele continua vivo, opa, isso já muda de figura. Ele continua vivo, né? O único problema dessa informação é que, assim como o ser amado continua vivo, aqueles não tão amados também continuam, né? Aqueles desafetos nossos continuam, aqueles com os quais nós não tivemos uma boa vivência, aqueles que por alguma razão nós até desenvolvemos uma certa vingança deles, nós aprontamos alguma coisa, e eles também continuam vivos. E isso nos faz lembrar, aliás, é até importante nesse ponto aqui comentar, que aqui na Terra nós precisamos tomar algumas atitudes. E uma delas é não dar espaço para ódio, não dar espaço para vingança. É nutrir cada vez mais o nosso coração com amor e desenvolver dentro de nós o perdão. Desenvolver o perdão. Nós precisamos aprender a fazer isso, que não é fácil, requer treinamento, requer esforço, mas é necessário que nós façamos. Desenvolver o perdão. Interessante que essa janela da mediunidade, além dela mostrar, trazer essas informações para nós, ela permite
que os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, não importa o nome que nós chamemos, que eles também tragam informações para nós no seguinte sentido, que eles de alguma forma influenciem os nossos pensamentos para que nós tenhamos uma outra perspectiva da vida. Isso acontece por intuição, quando nós estamos dormindo durante o sono, né, que nós vamos dar uma voltinha aí pelo espaço, né? É nessa hora, nessa janela da mediunidade, que os nossos mentores vêm nos ajudar. É importante também lembrar que nós precisamos estar sempre firmes, porque assim como os nossos mentores vêm, né, intuir-nos de alguma forma, aqueles nossos desafetos também podem trazer algumas informações não muito boas. Então nós precisamos estar sempre firmes, com os pés firmes no chão, né, solo firme sempre. Eu comentei que eu sei que aquele ente querido que morreu aqui na Terra, né, que desencarnou, ele continua vivo. Eu falei também que os desafetos continuam vivos, né? Ora, se eles estão vivos, quando eu sair daqui, eu também estarei vivo, né? Eu também não morro, eu também sou imortal. Então, nesse ponto, Deus nos dá a segunda ferramenta para nós entendermos as provas, que é a imortalidade da alma. Nós somos seres imortais. O nosso espírito é imortal. O nosso corpo tem prazo de validade, né? 10, 20, 30, 50, 80, 100 anos, ele fica por aqui mesmo. Mas o espírito não. O espírito volta para o mundo espiritual. Eu citei uma vez uma frase para vocês de Hare Krishna, da Índia, 3.000 anos antes de Cristo, que ele disse assim: o nosso corpo troca de vestes, assim como o nosso espírito troca diversas vezes de corpos. Quer dizer, há 3.000 anos antes de Cristo, Krishna já falava sobre a imortalidade da alma, que o espírito é imortal. Ele volta para a Terra num outro corpo, com outras tarefas, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, no item 5, Kardec nos apresenta o tema o ponto de vista. E ele nos afirma que a nossa felicidade depende do ponto de vista. Porque, veja, se nós acreditarmos que nós somos exclusivamente terráqueos, vamos chamar assim, que nós só vivemos aqui na Terra, que a nossa vida é só material, exclusivamente material, a nossa felicidade fica meio complicada de ser entendida, porque eu nasço, vou nascer, né, nasci, aí me dá fome, eu choro, alguém me dá de mamar. Estou falando isso porque eu estou cuidando das minhas netinhas agora essa semana, então isso me veio à mente. Eu mamo, né? Acabei de mamar, aí faço aquelas coisinhas na fralda, aí eu choro porque eu quero tomar banho, aí me dá fome, eu choro de novo porque eu quero mamar, e assim vai, eu vou crescendo, vou para a escola, né? Passo para a fase da adolescência, aí passo para a fase adulta, estudei, trabalho bastante, trabalho 30, 40, 50 anos, vou adquirindo alguns bens materiais, né? Eventualmente consigo comprar uma casa, consigo comprar um carro, roupas, calçados, etc. E estou feliz. Estou feliz, porque eu consegui comprar algumas coisas. Mas se porventura eu perco alguma dessas coisas, vai me bater uma infelicidade danada. Eu perdi, né? Perdi aquela casa, perdi o carro, sei lá. Então, a felicidade vista sob a ótica da matéria exclusivamente, ela não é ser feliz, mas é estar feliz, né? E nós queremos ser felizes. É isso que nós queremos buscar a felicidade, que é, aliás, para onde todos nós estamos indo, em busca da felicidade eterna. Afinal, a gente não leva nada daqui, né? Acabou o nosso prazo de validade aqui na Terra, fica tudo aqui. Kardec, quando ele elabora as suas obras, ele descobre que muitos espíritos, já no plano espiritual,
muitos são felizes, mas muitos são infelizes também. E aí ele começa a estudar um pouco mais, perguntando para os espíritos por que isso, e ele descobre aquilo que a gente chama como lei de causa e efeito, que é a terceira ferramenta para nós entendermos o porquê das provas. Nessa lei de causa e efeito, se nós olharmos no Livro dos Espíritos, questão 982, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: é fundamental que os homens sigam a fé espírita para garantir a felicidade da vida futura? E a resposta é não. Nem seria justo, porque quem não tem a oportunidade de estudar a doutrina espírita não vai ser feliz, então? Não tem sentido isso, né? Mesmo porque o que promove a felicidade é fazer o bem. Foi isso que ele descobriu. Fazer o bem é que promove a felicidade. E fazer o bem, bem é bem, né? Bem não tem doutrina, não tem religião, não tem raça, não tem cor, não tem situação social. Bem é bem. Qualquer um de nós pode fazer o bem a qualquer momento. Basta que nós estejamos aptos, prontos para isso, né? No livro O Céu é o Inferno, que eu anotei aqui também, há uma citação que felizes são os prestativos que fazem o bem. Quanto mais eu faço o bem aqui, na Terra, mais feliz eu serei lá no plano espiritual. Causa e efeito. Quanto menos bem eu fizer, talvez mais desafetos eu vou ter do lado de lá, né? Esses são os efeitos. Mas eu quero a ajuda da ciência. E a ciência nos ajuda nesse ponto, né? Eu falei já também há algum tempo que quando nós fazemos o bem, quando nós ajudamos, o nosso organismo, ele despeja uma quantidade de um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina promove o prazer, a alegria, né? O amor. Então, quanto mais bem eu faço, mais ocitocina eu produzo e, quimicamente falando, meu organismo me faz sentir mais prazer, mais amor, mais bem-estar. Veja que interessante. Deus nos entregou a mediunidade. Com a mediunidade, nós descobrimos a imortalidade, pelas informações que nós recebemos. Com ela, nós descobrimos que a sorte dos espíritos não era a mesma. Alguns eram felizes, outros nem tanto. E aí nós descobrimos a lei da causa e efeito. O que eu faço aqui influencia a forma como eu vou viver no plano espiritual. No Livro dos Espíritos ainda, Kardec pergunta o seguinte: o que acontece com aqueles que durante a existência não conseguem se depurar, não conseguem avançar, não conseguem se corrigir? E aqui nós chegamos na quarta ferramenta, que eu já citei lá no comecinho, que é a reencarnação. Aquele espírito que não conseguiu se depurar, é dado a ele mais uma oportunidade. Então, ele voltará aqui para a Terra, com algumas provas que ele precisará vencer, né? Ele precisa se esforçar para isso, para que ele consiga passar aquela etapa, para que ele consiga avançar na caminhada dele, né? E eu até citei sobre o suicídio, e o suicídio realmente é um grande engano. Muitas doutrinas dizem que quando a pessoa se suicida, ela está definitivamente perdida. Ela vai para o inferno, né? Vamos usar esse termo. E não é, na verdade, isso que acontece. Graças a Deus nós tivemos esse conhecimento e sabemos que mesmo o suicida, por mais difícil que seja a recuperação dele, ele terá oportunidades para voltar para a Terra e se redimir daquilo que ele fez. Eu acho que em outras encarnações eu falei demais, e agora a voz falha, né? Agora a voz falha. Mas eu estou aqui firme,
na minha prova firme de não parar de falar. O que nós percebemos é que quando nós voltamos por esse processo de reencarnação aqui para a Terra, nós dissemos que nós vamos melhorando, né? Nós vamos corrigindo. Eu passo a ter mais paciência com aqueles a quem eu não ouvia muito, né? Eu deixo de ser egoísta e divido mais as coisas com outras pessoas. Eu estendo o braço para aquele que me pediu ajuda, que numa ocasião, por orgulho próprio, eu não quis dar. Enfim, eu vou melhorando esses aspectos em mim e eu chego na quinta ferramenta, o quinto recurso divino que nos é ensinado, que é a evolução. Nós estamos aqui para evoluirmos. Essa é a nossa missão aqui, evoluir. Cada vez que nós voltamos aqui para a Terra e nós passamos por essas provas, nós estamos sinalizando que nós estamos querendo evoluir. Nós queremos chegar naquela felicidade que Kardec mencionou, que eu mencionei alguns minutos atrás, né? Citando Kardec. Então, a evolução é como se fosse uma escada rolante, uma escada rolante não automática. A escada rolante automática, você pisa no primeiro degrau, ela te leva lá para cima. Não, a nossa escada não é automática. A nossa escada é estacionária. Nós vamos ter que subir degrau por degrau, com força, com vontade, com perseverança, com resiliência, colocando tudo aquilo que nós temos de mais forte dentro de nós. Mas nós temos que subir cada degrau, pouco a pouco. Por isso que nós falamos em tantas reencarnações, né? Porque não dá numa vida só, vivendo nesse mundo nosso aqui, não dá para a gente pensar que em algumas dezenas de anos nós seremos perfeitos. Não, nós vamos carregar falhas, nós vamos continuar carregando. Mas numa próxima, nós vamos melhorar essas falhas também, né? E cada vez nós damos um passinho a mais na evolução. Mas falando na evolução, eu preciso falar numa outra ferramenta, que é a ferramenta das ferramentas. Essa é a ferramenta de fato. Essa é o bolo da cereja. Né? A cereja no bolo. A cereja é bom, né? Bom. Essa é boa. Você vê que ela é boa. Ela é boa. Porque para ser bolo da cereja não é fácil. Né? Não é fácil. Ela é aquela pérola da ostra, né? O caviar do peixe, sei lá, tanta coisa aí. Eu estou falando do maior sentimento possível. Eu estou falando do amor. Sem o amor, nós não conseguimos nada disso que eu falei. Só com ele nós conseguimos. É através dele, dessa força, desse amor, que nós conseguimos conquistar e passar por essas provas que nós temos. Não existe felicidade sem amor, não há como. Imagine você num lar onde a convivência não é muito boa, então o filho olha para o pai e fala: eu detesto meu pai, eu não suporto a minha mãe, meu irmão não quero nem ver pintado. E aí ele fala assim: bom, mas eu estou fazendo outras coisas boas, né? Gente, não tem jeito. Se eu não impregnar o meu coração com amor e entender que as pessoas são imperfeitas, elas são imperfeitas, não tem jeito, nós precisamos entender isso, e eu preciso jorrar para elas amor. Quando nós começamos aqui a fazer a harmonização, eu falei para vocês, vamos levar o nosso pensamento para Jesus. Quando nós levamos nosso pensamento para Jesus, nós estamos falando: olha, eu estou tentando praticar aquilo que você me ensinou, eu estou tentando jogar amor aqui no ar, eu estou tentando impregnar o ar de amor, a sala toda de amor, e as casas dos que estão nos assistindo também com esse amor. Então, amor é inegociável, não tem jeito, nós precisamos desenvolver o amor. Joana de Ângeles tem um livro que é Jesus e a Felicidade, e ela trata o primeiro capítulo todinho falando sobre amor, da importância do amor, como nós devemos desenvolver, por ser ele determinante para a felicidade. Sabe o que a gente poderia até dizer, né? Mas fulano é ruim demais, não merece perdão. É muito ruim esse cidadão, né? Não merece perdão, mas nós precisamos lembrar do seguinte:
perdoar uma pessoa não é tirar a culpa dele. A culpa dele é dele. Ele vai ter que se virar com a culpa dele. Mas eu perdoo a pessoa, colocando em prática, como se fosse um afastar dessa pessoa. Porque se eu não a perdoar, eu vou junto com ela. A hora que ela for lá para o plano espiritual, eu vou aparecer lá também, porque eu não perdoei, eu estou ligado a ela por aquele ódio, por aquele sentimento de vingança. Então, eu preciso perdoar para me desvincular dela. E se isso traz alguma dúvida, tem um exemplo muito bom. Vocês lembram de Pilatos, Herodes, Judas, todos lá da época de Jesus. Eles fizeram muito mal a Jesus. Jesus voltou, reencarnou como irmão de Pilatos, pai de Judas, primo de Herodes? Não, não voltou. Não voltou por uma razão. Ele perdoou os três. Ele perdoou os três. Apesar de tudo que foi feito contra Jesus, ele os perdoou. Ele não tirou a culpa deles. Eles tiveram que pagar as coisas deles, né? Em outras encarnações, eles tiveram que dar um jeito. Mas Jesus os perdoou. Vamos parar aqui um minutinho. Aliás, nós temos poucos minutinhos. Vamos relembrar. Eu falei que Deus nos proveu a mediunidade, canal de comunicação com o plano espiritual, que nos informou sobre a imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais e nós aprendemos que nós somos mais felizes à medida que nós fazemos melhores coisas aqui no plano da Terra. Nós aprendemos então que existe essa lei de causa e efeito. E nós aprendemos também que, se porventura nós não conseguimos passar por algumas provas, não está acabado o mundo, né? Nós vamos voltar para o plano espiritual, vamos perceber aquilo que nós fizemos de errado, mas nós teremos uma nova oportunidade de retornarmos aqui para a Terra e refazer aquilo que foi mal feito. E nós falamos da reencarnação. Depois da reencarnação, nós falamos que esse é um processo contínuo. Eu vou para o plano espiritual, volto para a Terra, me corrijo, volto para o plano espiritual, volto para a Terra, me corrijo. E eu falei da evolução, que é o quinto elemento que nos ajuda a entender as nossas provas. E acabei falando do principal recurso, que é o amor. Ora, vamos pensar juntos agora? Se nós temos essas 6 ferramentas muito bem estruturadas, muito bem desenhadas, planejadas, há um Criador atrás disso. Há um Criador magnânimo, inteligente, supremo atrás disso. E é aí que nós percebemos a existência de Deus. Quando nós percebemos a existência de Deus, nós recebemos a 7ª ferramenta, e última, porque o tempo não vai permitir mais do que isso também. A 7ª ferramenta, que é o desenvolvimento da fé. Essa força que nós temos de encarar as nossas dificuldades, porque não é fácil sair de casa, vai trabalhar, ou fica em casa trabalhando, não importa, e passa por isso, e passa por aquilo, e nós chegamos no final do dia, tomamos o nosso banho e vamos dormir, colocando a nossa cabeça no travesseiro com a consciência de que nós tivemos o nosso dever cumprido. Com a fé de que nós conseguimos passar por essas provas. Essa fé. Esta fé, seria bom se a gente pudesse ir na farmácia e falar assim, o doutor farmacêutico, me dá 10 comprimidos de fé. Mas não é assim, né? Não dá para comprar fé. Ou então, me dá em forma de xarope, porque comprimido me faz mal para o estômago. Não é assim também. A fé nós temos que desenvolver. Nós temos que desenvolver a fé. Vamos lembrar do que eu falei agora há pouco. Quando eu faço bem, eu promovo a aparição de um hormônio no nosso organismo, a ocitocina, e isso me traz um bem-estar danado. E isso também ajuda a promover a fé.
tem uma obra de Valdo Vieira chamada Ceareiros de Volta. Ceareiros de Volta. Essa frase é o seguinte: a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Ele está dizendo o seguinte: a fé é o prêmio, é o presente que Deus dá a quem trabalha no bem. Você trabalha no bem, você recebe a fé. Uma coisa vai puxando a outra. E quando você trabalha nessa esfera toda, de praticar o bem, de ter fé, você vai se juntando àqueles espíritos de amor. Então essa corrente vai aumentando e vai se fortalecendo cada vez mais. E você se sente fortalecido com isso, né? Assim como os espíritos também sentem esse fortalecimento, nós também acabamos sentindo. E para chegarmos lá no final, Kardec lembra para nós o seguinte: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Na medida que nós vamos fazendo o bem, como eu disse, nós vamos tendo essas descargas de ocitocina e o amor estabelece a prática do bem. Cada vez mais eu vou praticar o bem. E isso forma uma corrente maravilhosa, todos fazendo bem. E para encerrar, eu escrevi aqui 3 linhas, e eu quero ler para vocês, porque eu não quero perder nenhuma palavra do que eu escrevi aqui. Escrevi eu assim: estudemos para compreender as leis espirituais, praticando o bem, fundamentados no amor, fortalecendo a fé, para passarmos por essas provas transitórias, tendo como objetivo a busca da felicidade eterna. É isso, gente. Era essa a mensagem que eu tinha para hoje. Espero que todos tenham uma ótima noite e voltem bem para os seus lares. Obrigado aos irmãos que acompanharam pela internet. Um grande abraço a todos.